Bem-vinda, né? Segunda-feira. Que seja bem-vindo mais este novo dia, esta nova semana que se inicia, trazendo a paz, trazendo a luz, trazendo o amor da Mãe Santíssima, a nossa Mãe, Mãe de Jesus. E que todos os dias pela manhã, ao iniciar o dia, nós façamos um contato com Deus antes de qualquer outra coisa, antes de qualquer atividade que nós formos fazer. Vamos fazer esse contato diário com Deus, o nosso Pai Maior, através da oração. Esse contato, essa oração fará com que nós adquiramos força e inspiração para as atividades, todas as atividades do nosso dia, todos os projetos, todos os nossos sonhos. Esse contato com Deus nos dará a inspiração necessária, os pensamentos ideais, a solução para as melhores soluções para os nossos problemas. E que a cada dia nós retornamos com o nosso corpo às atitudes da vida, graças à vontade do Pai que nos criou. Por mais importante que julguemos ser as nossas ocupações e compromissos, nada é tão importante que não possa esperar um momento de comunhão com Deus, um momento de comunhão com o Pai. Nada é tão importante que a gente não possa esperar, que não possa ser adiado para nós termos esse contato de comunhão com o Divino. Nada, mas nada mesmo deve ser mais importante do que Deus em nossas vidas. Absolutamente nada. Bom dia, amados irmãos em Cristo. Bom dia a todos, que seja um dia abençoado por Maria Santíssima, nossa Mãe, Mãe do Cristo. Maria, Mãe gloriosa de Jesus e de toda a humanidade, abençoa, ó Mãe querida, a nossa casa, a nossa família e todos que residem conosco, e livrai-nos das maldades e dos perigos deste mundo. Guardai, ó Mãe querida, a nossa casa, os nossos familiares, escondendo-os dos dias maus. Que nesta casa, que na minha casa, que na tua casa, o nome de Jesus, o nome de Deus, o nome de Maria Santíssima, seja sempre invocado
com respeito, com amor. Que os mandamentos de Deus sejam sempre respeitados com fidelidade. E nós pedimos, ó Maria Santíssima, em vosso nome, ó Mãe querida, que o vosso nome seja sempre lembrado, que a palavra de vosso Filho Jesus Cristo seja sempre meditada e seguida todos os dias de nossas vidas. E nós pedimos aos abnegados mensageiros do Cristo, dignos obreiros do Senhor, que derrame as suas graças e as suas curas sobre toda a humanidade, sobre todos os necessitados dessas graças, desse amparo, desse cuidado. Pedimos a Maria Santíssima, ó Mãe, curai as nossas dores, as nossas misérias, os nossos infortúnios. Acolhei-nos no aconchego do teu manto. Ó Mãe querida, escutai, Mãe, as nossas preces, os nossos pedidos. E se você tiver algum pedido especial para fazer à nossa Mãe, coloque este pedido, esta intenção, que seja por você, que seja por alguém que você saiba que está precisando. Coloque essa pessoa, esse nome, nas vossas intenções, para entregarmos a Maria. Pedimos, ó Mãe Santíssima, Maria, Mãe de Jesus, Mãe de toda a humanidade, que ampare os doentes do corpo, da mente e da alma. Amparai os desempregados, pais de famílias, todos os que necessitam de um trabalho para honrarem os vossos compromissos. Abençoa, Mãe, a todos aqui presentes e também os seus familiares. E pedimos proteção para os nossos filhos, livrando-os de todos os perigos e de toda a maldade deste mundo. Olhai, Mãe Santíssima, para todos os corações angustiados, amargurados, inconformados, endurecidos, rebeldes, que as nossas orações, ó Mãe querida, junto com as tuas, comovam o coração do bom Deus e o auxílio venha para todos os necessitados, a tua proteção sobre os teus filhos aqui na terra, e que as nossas orações, ó Mãe querida, os nossos pedidos, juntamente com os teus, possam
comover o bondoso Deus, o nosso Pai, para que o milagre aconteça, para que o socorro chegue a todos os necessitados, o auxílio chegue a cada lar, em cada coração, em todos os lugares onde se fizerem necessários. Ó Mãe Santíssima, nós te pedimos, nós te rogamos, nós te imploramos, nós clamamos que intervenha junto a teu Filho Jesus por todas as causas impossíveis, por todos os doentes, por todos os necessitados, por todas as situações difíceis. Coloco em tuas mãos, Mãe, aquelas situações que nós consideramos inalcançáveis, sem solução. E nós precisamos de um milagre. Nós precisamos das tuas divinas providências. Que o mal que atrapalha desapareça e o bem que abençoa permaneça sempre em nossas vidas. E pedimos, ó Mãe Santíssima, quebra todas as muralhas do mal e retira as pedras e espinhos dos nossos caminhos. Mãe Santíssima, Tu és a paz de Deus e rogamos, traz o Teu amor e a Tua paz para a terra, para toda a humanidade, para todos os lares em conflito, para as famílias em atrito. Mãe Santíssima, abençoa todos esses filhos Teus. A live já começou com restrição. Ai, todo dia tem isso, restrição na live. Alguém que denuncia a live, não sei por qual motivo. O que tem de mal, meus irmãos? O que tem de mal em uma live de oração que incomoda tanto algumas pessoas? Por que as pessoas se incomodam em ouvir uma prece, em ver a imagem de Maria, a nossa mãe, ou de Jesus Cristo, nosso Mestre? É claro que nós não adoramos e nem devemos adorar imagens, mas a imagem de Maria, ela representa o amor de uma mãe. A imagem do Cristo representa o sacrifício de seu Filho por toda a humanidade. Então nós não estamos aqui para adorar a imagem, nós estamos aqui para agradecer a essa mãe divina representada por essa imagem e agradecer a seu Filho Jesus Cristo pelo sacrifício feito em prol de toda a humanidade. Então eu sinto muito por aqueles que se incomodam, por aqueles que passam em uma live de oração com o intuito de denunciar
Mas a gente não pode esquecer que o próprio Cristo, né, foi renegado. O próprio Cristo foi injustiçado. Imagina, né? Se não haveria de ter pessoas a se incomodar em ouvir falar de Deus, em ouvir a palavra que Jesus pediu para que nós divulgássemos. Uma oração para chegar ao coração daqueles necessitados. Então eu não sei por quê. Porque causa tanto mal a algumas pessoas. Uma live de oração que prega a palavra de Deus. Então nós te pedimos, Mãe Santíssima, que intervenha por todos nós, principalmente por esses irmãos de coração endurecido, por esses irmãos que ainda renegam a Deus, que ainda não encontraram o caminho da luz, que ainda se incomodam com a luz. E a luz sempre irá ofuscar a escuridão das trevas. Mesmo que seja uma pequena luz, um palito de fósforo aceso na escuridão, assim como um vagalume numa noite escura, ele consegue iluminar, ele consegue mostrar por onde ele passa. Assim também são as preces, as orações. Por isso nós estamos aqui reunidos em nome de Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Maria Santíssima, nossa Mãe, para sermos essa luz que brilha no escuro, para ser esse vagalume que mesmo em meio às trevas ele consegue se destacar. Mãe Santíssima, Tu és a paz de Deus. Traz o Teu amor e a Tua paz para aqueles que se encontram em desarmonia com as leis do progresso, para aqueles que se encontram em guerra dentro de si mesmo. Eu peço, Mãe, que abençoa o nosso país, o nosso Brasil, a pátria amada do Evangelho. Abençoa todas as pessoas do mundo inteiro, trazendo a Tua paz, a harmonia e o amor. Mãe, ó Mãe, Tu és o amor de Jesus. Por isso nós te pedimos, vem, ó Mãe, cubra-nos com a Tua luz, cubra-nos com Teu manto de luz, Teu manto sagrado de amor, Teu manto envolvente de paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco e bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, Mãe de toda a humanidade, rogai por nós, tão pequeninos que ainda somos,
Rogai por todos nós que recorremos a vós e ao teu Filho, o nosso Mestre, o nosso irmão, Jesus Cristo, o nosso Salvador e Libertador, o nosso exemplo a ser seguido por toda a humanidade. Pedimos a Deus, o nosso Pai, Deus infinitamente bom, que o teu nome seja sempre bendito pelos benefícios que nos tem concedido. E nós te pedimos aqui, todos nós presentes, todos esses irmãos que se encontram comigo em oração, pedimos a Ti, ó Senhor, que espalhe as Tuas graças, as graças do Teu amor e da Tua infinita misericórdia por todos nós, em todos nós, em todos que sofrem, onde quer que eles estejam neste mundo infinito, quem quer que seja, pois o amor de Deus, Ele não escolhe. O amor de Deus é distribuído para todos, na mesma proporção. Então nós te pedimos, Senhor, que espalhe a Tua misericórdia por sobre essa humanidade de coração tão endurecido, por esta humanidade que sofre, que padece de enfermidades do corpo, enfermidades na alma e no coração. E o dia está apenas começando, a semana está apenas se iniciando. E Tu sabes, Senhor, Tu sabes mais do que nós, aquilo que nós precisamos, aquilo que cada um aqui presente, a cada um dos irmãos sobre a terra precisa, sem nós precisarmos falar nada, sem nós precisarmos dizer nada, pedir nada. Tu sabes a necessidade de cada irmão. Então nos conceda, Senhor, nos conceda este milagre que Te pedimos humildemente. Conceda os nossos humildes pedidos aqui feitos hoje, de paz, de harmonia, de reconciliação, de saúde e de proteção. Que a saúde não nos falte, nem as Tuas providências, Senhor, sobre nós, sobre todas as coisas. E nós pedimos, cuida de mim, Senhor. Cuida de todos nós. Cuida da minha família. Cuida dos meus amigos. Cuida dos meus irmãos. E desde já, nós Te agradecemos e Te louvamos por tudo. Obrigada, Senhor.
Obrigada, Senhor. Maria, gloriosa, cheia de graça, cheia do Espírito Santo de Deus. Olhai por todos os lares, todas as famílias, todas as pessoas. Olhai pelas necessidades de cada um desses irmãos que aqui passarem, até daqueles que não passarem, mas que precisam deste cuidado de mãe, deste amparo, deste abraço de uma mãe. Abençoa e nos ensina, amado Cristo. Abençoa aqueles que têm o coração endurecido, que não conseguem perdoar, porque o perdão liberta, o perdão ensina. Abençoa e educa, amado Mestre, os insensíveis, os indiferentes, os irmãos que andam pelos maus caminhos, os caminhos distantes de Ti, e mostra-lhes o Teu amor, Senhor. Mostra-lhes que o amor fortalece, que a caridade enaltece, e que esse Teu amor de Pai misericordioso, ele produz milagres. Abençoa e nos explica que o sofrimento, às vezes, é tarefa divina para a elevação e crescimento do Espírito. Nos ensina que praticar o bem é acumular tesouros no reino e da glória de Deus. Nos ensina que a fé em Deus é a nossa maior força, e que é a nossa armadura para superar todos os padecimentos com serenidade. A nossa fé em Deus é tudo que temos ao nosso favor para que nós possamos superar os momentos difíceis, as provas grandes que ainda tivermos que passar durante essa nossa estadia aqui na Terra. Ajuda-nos, ó Mãe querida, ajuda-nos, bondoso Mestre, Filho de Maria, a controlar os nossos impulsos, evitando a agressividade, evitando ser agressivos e ofender, fazer ofensas contra o nosso próximo. Serena os nossos ânimos, para que nós tenhamos estabilidade emocional diante das frustrações e quebra de expectativas. Dai-nos maturidade
para nós sabermos resolver as nossas diferenças uns com os outros, sem entrar em atrito com ninguém, sem precisar magoar ninguém. Que nós tenhamos essa sabedoria de sabermos conviver com o diferente e respeitar cada opinião, cada decisão tomada pelos nossos irmãos, assim como nós também temos o direito e o livre-arbítrio de tomarmos as nossas próprias decisões, seguirmos os nossos caminhos pela nossa própria escolha, falarmos o que quisermos, pensar o que quisermos pensar, os outros também, e assim como os dedos das nossas mãos são diferentes. Cada mão tem dedos diferentes, maiores, menores, magros, mais gordinhos, mais curtos. Assim também são as pessoas sobre a terra. Elas também são diferentes. Têm personalidades diferentes, pensamentos e atitudes que se diferenciam dos nossos. Então que Maria passe na frente, né? Lucas dos Santos. Que Maria passe na frente da nossa casa, de todos os nossos problemas de difíceis solução. Que ela esteja presente em cada lar, amparando, cuidando e protegendo e também guiando aqueles que amamos, os nossos familiares, parentes. Senhor Jesus, Filho de Maria, nossa Mãe, que a tua luz divina, afaste dos nossos caminhos as trevas que se projetam de nós mesmos, as trevas que ainda se encontram dentro de nós. Que a tua inspiração nos guie nas tomadas de decisões que devemos tomar a cada dia. E que nós, ó Mãe querida, que nós não sejamos instrumento do mal para nenhum dos nossos irmãos, para ninguém nesta vida. Que a tua bondade, Mãe, que a bondade do teu Filho nos inspire sempre a sermos melhores. E que o teu perdão nos incline à misericórdia, nos incline a sermos misericordiosos para com os nossos semelhantes, misericordiosos para aqueles que nos ofendem, que nos tratam mal, que nos agridem, que levantam falso testemunho. Mestre amado, tende misericórdia de todos nós, que não nos falte a alegria e o ânimo diante das nossas tarefas diárias, diante das provas, diante daqueles que estão sob os nossos cuidados.
que foi confiado por Deus, o nosso Pai, para que nós cuidássemos. Jesus, divino amigo, somos todos espíritos doentes, revelando as chagas que trazemos na nossa alma, no nosso coração, no nosso pensamento. Por isso pedimos, cura-nos, Senhor, cura-nos, ó Mãe querida, com teu manto de amor. Cura-nos, Jesus, como curaste os cegos, os paralíticos, os leprosos e os desequilibrados mentais. Pedimos que cicatriza as feridas que trazemos na nossa alma, no nosso coração e os nossos muitos erros. E não nos deixe sem o remédio da tua proteção, do teu amor, para não nos tornarmos mais doentes ainda. Ampara-nos, ampara todos os irmãos em Cristo, os que se encontram tristes, desconsolados, aflitos, com depressão, síndrome de pânico, ansiedade, medo. Que tenhamos, Senhor, que como cristãos tenhamos a palavra certa para encorajar esses irmãos e o sorriso amigo nas horas difíceis. Que em teu nome, Senhor, que em teu nome doemos o pão e o agasalho, o remédio e a esperança. Que onde estivermos, sejamos humildes traços da tua presença junto aos teus filhos que se desesperam, que se encontram aflitos, que se encontram doentes, desesperados, sem esperança. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Sabe as palavras do nosso mestre, né? Ninguém vai ao Pai se não for pelos exemplos, pelos ensinamentos, pelos caminhos que trilhou o nosso Mestre Jesus. O caminho do amor, o caminho da humildade, o caminho da paciência, o caminho da obediência, né? Jesus nos ensinou sobre o perdão. Ele nos ensinou sobre ser humilde. Jesus andava no meio da multidão necessitada, no meio dos pobres, no meio dos doentes, dos esfarrapados, dos estrupiados. Jesus lavou os pés dos seus discípulos, mostrando, né, a sua humildade. E nós ainda somos tão carentes
desses ensinamentos do Cristo, né? Mas ainda somos tão carentes de ser misericordiosos, de saber perdoar, tão carentes de humildade, de auxílio ao próximo. Por isso nós pedimos, liberta-nos, Senhor, do jugo da tentação e dos pensamentos e ações infelizes. Pedimos a Deus, o nosso Pai, que possa nos libertar do mal que ainda reside em nós mesmos, do mal que ainda habita o coração do ser humano. Porque às vezes a gente pensa que é bom, a gente tenta ser bom, a gente acha que a gente é bom, mas aí vem um acaso, algo inesperado, uma agressão, aí o inimigo age para mostrar que a fúria ainda se encontra dentro de nós, que o mal ainda reside dentro de nós. Porque se não somos capazes de perdoar, se ainda somos melindrosos ao ponto de ficarmos ressentidos com o agir dos nossos irmãos contra nós, é porque nós ainda não conseguimos vencer as nossas fraquezas. Então que Deus possa nos libertar, né? E todo mundo, né? A gente precisa entender que todo mundo tem as suas lutas invisíveis. Todo mundo tem os seus dias difíceis. Todo mundo passa pelo deserto das dores, do sofrimento, em algum momento, né? Todo mundo, em algum momento, se encontra com o coração aflito, um aperto no peito, uma lágrima prestes a cair, que às vezes se esconde atrás de um falso sorriso e a gente não percebe, né? Então não custa nada a gente estar sempre atento, não custa nada a gente ser gentil, não custa nada a gente relevar algumas coisas para o nosso bem, para o nosso próprio bem. O que os outros, meus irmãos, o que os outros pensam de nós, o que os outros falam de nós, o que os outros julgam sobre nós, o que os outros pensam não importa. Se você está em paz com sua consciência, não se importe com as críticas de quem quer que seja. Não se importe com as críticas de quem nunca calçou teus sapatos, de quem nunca derramou ou enxugou as tuas lágrimas. Nunca se esqueça que quem precisa saber tudo sobre você, Ele sabe, Ele já sabe. Ele te conhece como ninguém. Ele nos conhece na profundeza da nossa alma. Aquele que poderia nos julgar, Ele não julga. Ele apenas
perdoa e espera o tempo certo da nossa transformação. O único que poderia nos julgar, nos condenar, é Deus. Mas Ele não julga, Ele não condena, mas Ele se entristece. Ele se entristece com as nossas falhas. Ele se entristece quando nós sucumbimos ao erro, à tentação do mal. Mas Ele se alegra com a nossa redenção. Ele se alegra quando você, meu irmão, você destrói o vaso velho que há em você. Esse vaso velho arraigado de remendos, de falhas, de defeitos. E você deseja se transformar em um vaso novo, em um novo ser. Ele se alegra. Traída, Rita de Cássia Oliveira. Eu fui traída no meu casamento. Não se desespere. Até Jesus Cristo foi traído, não se esqueça. Até Jesus foi traído. Foi traído por Judas. Foi traído por Pedro, que o renegou 3 vezes. Foi traída pela multidão que gritou: libertem Barrabás. Foi traído por nós, por quem Ele deu a vida e se sacrificou naquela cruz. Não permita que o mal do outro te perturbe. Não permita que o mal do outro tire a tua paz, te transforma em uma pessoa amarga, triste, querendo revidar. Não permita que a traição do outro moleste a tua alma, né? Tire a tua tranquilidade e te afaste dos caminhos do Pai. É só lembrar que até o Cristo foi traído, foi ferido. E deixa que cada um receba de acordo com o seu plantio. Cada um colherá de acordo com o que plantar. Então entrega nas mãos de Deus o mal que foi feito a ti, a traição do outro. E vamos caminhar em frente, seguindo de cabeça erguida, porque quem errou não foi tu, foi o outro. O erro foi dele. A prestação de contas é dele. Continua a tua caminhada com fidelidade, com sabedoria. O único que nós não podemos trair é a Deus, né? E nem a Jesus. E nem nos afastar de seus caminhos por causa da maldade alheia. Às vezes, Lúcia, às vezes a gente está dentro da igreja, mas a igreja não está dentro de nós. Então, né, a gente não precisa estar dentro da igreja o tempo todo para saber que o Pai está presente na nossa vida e para nós sabermos que Ele é o nosso Pai, para nós termos Ele aqui dentro. A gente não precisa viver na igreja. A igreja é para aprendermos
para ouvir a palavra. Mas a gente não pode se afastar de Deus, nunca. Onde quer que a gente esteja, que o pensamento seja em Deus, para a honra e glória, né? Mesmo que a gente não vá na casa de Deus, mas dentro do nosso lar, a gente pode consagrar a casa de Deus, fazendo as nossas preces, sendo fiéis a seus mandamentos. E isso é o que importa. E como eu disse, né, muitas vezes as pessoas estão presentes na missa, na igreja todos os domingos, mas elas vão para a igreja e deixa Deus lá fora da igreja, deixa Cristo lá fora da igreja. Elas estão apenas de corpo presente, mas o coração, o pensamento não estão. Então não se incomode se você não pode ir à igreja, se você não está indo. O que não pode é se afastar de Deus. Jamais. E a gente tem que lembrar da parábola do bom samaritano, né? Quando Jesus falou aquela parábola de quem era o verdadeiro samaritano, quem era o verdadeiro homem de bem. Onde passou o levita, onde passou um padre, por aquele caminho onde se encontrava aquele homem estendido. E nenhum deles parou para auxiliar. E veio aquele homem descrente de Deus, aquele homem que não fazia parte de nenhuma religião. E aquele homem foi o único que parou para auxiliar, para cuidar daquele homem. E foi aí que Jesus perguntou quem foi o verdadeiro homem de bem, quem foi o verdadeiro samaritano. Então, para a gente estar presente, para Deus estar presente na nossa vida, para a gente amar a Deus, ser cristão, ser bom, ser caridoso, a gente não precisa mais uma vez. Mais uma vez a live restrita, né? Então, para a gente ser bom, para a gente seguir os ensinamentos do Cristo, para a gente amar a Deus, a gente não precisa viver dentro da igreja. A gente não precisa ler a Bíblia de ponta a ponta, saber cada salmo, cada versículo, cada parábola. O que a gente precisa é pôr em prática os ensinamentos do Cristo. É isso que importa. Então, como eu estava dizendo, o que os outros pensam de nós não tem a menor importância. O que os outros julgam saber sobre nós não importa. O que importa, né? É nós estarmos em paz com a nossa consciência. O que importa é o que Deus sabe de você. É o que Ele sabe de mim. É o que Ele sabe de todos nós. Momentos bons e ruins.
fazem parte da nossa vida, né? Todos temos dias ruins. Todos temos dias difíceis, Lúcia. Todos passamos por grandes provações, às vezes até o Cristo que nada fez, ele passou por provações. Então nós temos que entender que a nossa vida nem sempre será um mar de rosas, né? Mas a grande diferença é o que nós vamos fazer, como nós vamos agir quando os problemas aparecerem. É o que eu vou fazer, como eu vou agir quando a dor se fizer presente, quando os problemas parecerem muito difíceis, quando o peso estiver parecendo mais pesado do que o que os meus ombros possam carregar. O que é que nós iremos fazer a partir da dor? Se nós iremos sucumbir, se nós iremos desistir, se nós iremos renegar a Deus. É essa a diferença. Deixa eu fazer essa verificação. E a gente nunca pode esquecer, né? Que os problemas, né, que nós temos na vida, eles servem para nos ensinar, né? E se Deus permite que nós passemos por algumas provações, alguns momentos difíceis, é para que nós possamos aprender a nos levantar, é para que nós possamos nos conhecer e para que nós possamos procurar a Deus, pois muitas pessoas se encontram afastadas de Deus, não só afastadas da casa de Deus, mas afastadas de Deus de coração e de alma. Então, meus irmãos, quebrados ou inteiros, nós temos sempre que seguir em frente, pois um lápis de cor, mesmo quebrado, ele nunca para de colorir. Mesmo que o lápis de cor se quebre ao meio, mesmo que ele esteja só um toquinho pequeno, ele continua a colorir. E assim deve ser a nossa vida. A gente não deve desistir jamais. E a gente tem que lembrar que Deus sabe da nossa força. Ele sabe da nossa capacidade. Ele sabe o quanto nós conseguimos carregar de fardo, de dor, de sofrimento. E chega uma hora que a dor passa, as feridas cicatrizam e tudo se renova. E você consegue mais uma vez caminhar, seguir em frente. Então nunca deixe de dar um colorido à sua vida. Nunca deixe de colorir a sua vida. E que nós possamos pedir a Deus que Ele nos permita vê-lo em todas as coisas, em todas as pessoas, em todos os lugares, que nós consigamos enxergar a Deus
no olhar do nosso próximo, no sorriso de uma criança, naquele irmão que passa pelas ruas, nas calçadas, nos velhinhos que se encontram nos asilos, que nós consigamos enxergar Deus ali. E falando em velhinhos, ontem nós visitamos um lar de idosos, aqui em São Paulo, no Rio Pequeno. E a gente vê, né, onde nós podemos chegar, como talvez possa ser a nossa vida na velhice, onde os filhos, né, a maioria, por não terem recursos, por não terem condições de cuidarem de suas crianças, porque os velhinhos ali presentes eram como crianças que necessitam de cuidados, de carinho, de afeto. E que às vezes os filhos, por não terem condições, por terem que cuidar de suas próprias vidas, eles deixam seus pais em lugares como aquele. Vários velhinhos de 95, 89, todos eles de cabelinhos brancos, alguns tristes, alguns muito sofridos, alguns revoltados. E a gente fica imaginando como será o nosso amanhã. Será que amanhã não seremos nós que estaremos ali? Será que os nossos filhos irão cuidar de nós? Assim como nós cuidamos deles, né? São muitas reflexões ao longo da nossa vida que nós temos que fazer, que repensar nos nossos atos, nas nossas atitudes para com os nossos semelhantes. Como nós queremos ser tratados, como nós gostaríamos de ser tratados, onde eu quero estar amanhã ou depois, como eu quero viver a minha vida amanhã ou depois, como eu quero estar na minha velhice, onde eu volto a ser criança mais uma vez, necessitada de tudo, de carinho, de cuidado, de amor, de amparo. Onde eu quero estar? Onde você quer estar, meu irmão? Você já pensou na sua vida daqui a 10, 20, 30, 50 anos? Você já pensou como você vai estar? Onde você vai estar daqui a 30 anos? Eu me vi ali no meio daqueles velhinhos. Eu me vi em reflexão e pensando comigo mesma, ó Senhor, talvez amanhã ou depois eu venha fazer parte de um desses velhinhos. Mas que seja feita a tua vontade, Pai. Que se cumpra a vontade de Deus na minha vida, na nossa vida. E se for da nossa sorte, ou má sorte, não sei, talvez a gente acabe em um lugar daqueles. Mas eu vi alguns irmãos falando que tinham medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo de na minha velhice eu ir parar em um lugar daqueles. Eu apenas falei para ela, minha irmã, seja o que for que nós tivermos que passar, nós iremos passar. Então não adianta ter medo. É pedir forças ao Pai
para que nós consigamos vencer todas as batalhas, para que nós consigamos passar com fé, com esperança, por todas as provas que ainda tivermos que passar. O que nunca nós podemos fazer é desanimar. O que nunca nós podemos fazer é renegar a Deus, renegar ao Cristo. Nunca, jamais perguntar: por que eu, Senhor? Por que me abandonastes? Nunca, jamais, porque Deus não abandona um filho seu. Somos nós que nos distanciamos dos caminhos do Pai, com as nossas escolhas diárias, com as nossas atitudes para conosco e para com o nosso próximo. Pai Celeste, Criador, fonte eterna de bondade, auxilia-nos, Senhor, a conquistar a verdade. Abençoa o nosso esforço para o teu reino atingir. Dai-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. Tu és a glória deste mundo, tu és a paz e a esperança, tu és a luz que não se apaga, tu és o amor que nunca se cansa. Dai-nos força para sermos os arautos do teu amor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. E que assim seja, Senhor. Graças a Deus, graças à Virgem Maria Santíssima, graças a nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Maria, nossa mãe, mãe de toda a humanidade. Bendito e louvado seja, Mãe de Jesus, Mãe de toda a humanidade, Mãe dos justos e dos injustos, Mãe dos bons e Mãe dos maus, Mãe que não abandona nenhum filho seu. Olhai por nós que recorremos a vós. Olhai pela nossa semana que está apenas iniciando. Olhai pelos nossos filhos, nossos entes queridos, que também são filhos teus. Cubra-nos com teu manto sagrado de amor, com a tua proteção divina, com a tua luz infinita, guiando os nossos passos pelos caminhos desta vida. E assim seja. Graças a Deus, graças a Deus, e graças te damos, Maria Santíssima. Muito obrigada a todos. A paz de Deus esteja presente em todos os lares, em todas as casas. Que a proteção de Maria esteja sobre todos vocês, todos esses nomes, todas as intenções colocadas. Que a nossa semana seja de paz, mas uma paz aqui dentro de nós. Que essa paz permaneça dentro de nós, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Eu sou a paz. Você é paz. Eu sou luz. Você é luz divina.
Eu sinto muito por todos os meus erros, as minhas falhas. Eu peço perdão a Deus por cada uma delas. Mas eu sou grata. Eu sou grata por cada experiência que me ensinou. E eu me amo. E amo a Deus. Amo ao Cristo. Amo Maria, nossa mãe. Amo essa corte celeste de anjos de luz que nos guiam pelos caminhos da vida. Graças a Deus e graças vos damos, ó Maria concebida sem pecados. Uma excelente tarde a todos.